Shalom, Vitória. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo aí que está assistindo. Shalom. É muito bom, né, esse momento aqui, trazendo esta mensagem neste momento tão especial que é uma conversa com Deus. E se você hoje, né, não falou com Deus ainda, fica conosco aí que vamos falar com Ele junto com você. É isso aí. Né, a gente começa pedindo a Deus, né, a proteção para mais esse momento e também a inspiração, né, para que a gente possa aqui conversar com Ele, né, que Ele nos dê a sabedoria para interpretar suas palavras, né, através do seu manual, que é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, né, Vitória? A Bíblia que nos direciona, que nos dá a inspiração, né? Através do Espírito Santo, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Você pode ler um livro normal, mas a Bíblia, quem dá todo o direcionamento é o Espírito Santo, é que vai dar o discernimento do que Deus quer falar, né? Pois é. E vai uma dica aí para você que é, eu quero aprender a ler a Bíblia, né? Eu não sei ler a Bíblia, eu acho a Bíblia um livro muito difícil. Olha, depende, né? Depende de como você está com Deus. Depende da sua mente, como é que ela está em sintonia com Deus. Quando você não está em sintonia com Deus, você realmente vai passar pelos textos ali, não vai entender nada, vai achar confuso, né? Mas na hora que você se concentra, na hora que você pede a Deus, em primeiro lugar, né, que Ele te dê inspiração, te dê sabedoria para interpretar aquela palavra, Ele te dá a revelação através da palavra. Você vai ver que é um texto fácil, é um texto simples. As coisas de Deus são muito simples, né, Vitória? Ele, inclusive, faz parábolas, né, na Bíblia o tempo todo para tornar os textos mais simples. Quando ele, por exemplo, né, ele coloca ali uma parábola para falar, por exemplo, da figueira, para falar do dinheiro, né, da pessoa que não sabe controlar o dinheiro, não sabe usar o dinheiro. Tem uma parábola lá que fala sobre isso, né? Ele faz analogias, ele faz analogias entre as aves do céu e os homens, né? Ele faz analogia com o pão. Por quê? Porque o pão é um alimento que está na mesa de todo mundo. Então ele fala o tempo todo, eu sou o pão da vida, eu sou a água, né? Porque são alimentos que estão na mesa de todo, seja ele pobre, rico, milionário, o pão está na mesa de todo mundo. E a água também. Então, quem não tem sede de água? Nós somos feitos à base de água, né? Então, ele faz essas comparações, eu sou a água viva, quando você beber dessa fonte, jamais sentirá sede. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Eu sou, então quando você beber de mim, da minha palavra, você jamais terá ansiedade, você jamais terá fome de coisas, né, materiais, você jamais terá vontade de possuir coisas que só vai te fazer mal. Então, assim, quando você bebe daquela água que é Cristo, que é Deus, você fica saciado. Você não vai ter vontade de usar drogas, né? Seja ela lícita ou ilícita. Você não vai ter vontade de fazer coisas mundanas, porque você vai estar abastecido. E a água é o maior elemento para abastecer o nosso corpo. Por isso que ele faz essa analogia, né, entre a água e ele. Quando você tem água, você está bem. Seu corpo está bom, sua pele está boa. E quando você tem Deus, você está bem. Porque sua mente vai estar boa. E seu corpo vai estar bom e são e sarado, né? Então, essas analogias que Deus faz questão de falar na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, Jesus veio trazendo parábolas e essas analogias. Então, é fácil de entender a Bíblia. É só você se entregar a Deus. Agora, se sua mente não tiver com Deus, você não vai entender realmente, vai achar o texto difícil. Você pode ser doutor, doutorado aí, né? Qualquer especialidade, você pode ser mestre, você pode ser o que você for, mas não adianta. Isso aí não é uma questão de saber, da sabedoria humana, não. É sabedoria de Deus. Essa interpretação vem de Deus, não vem de um estudo, de uma teologia. Mas eu estudei teologia, e daí? Você pode estudar teologia e não saber falar para alguém que está precisando da palavra de Deus.
né? Você vai ser um artificial, você vai falar apenas o que está no livro ali, sem interpretação, sem uma mensagem do coração, né? Que vem de Deus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Verdade, Barbosa. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é que a palavra do Senhor diz também, né, que todo joelho vai se dobrar. Tem muita gente que é distante de Deus, que é distante do Criador, distante com todas as situações da vida que a pessoa leva, todas as decisões que a pessoa tomou para a própria vida, não é? Fora do que Deus, né, preparou para nós. Então, assim, mas ele diz, né, que todo joelho vai se dobrar. Porque Jesus veio, né, para salvar a humanidade, né? Então, assim, todas as pessoas, né, que estão distantes, aquelas que acham que Deus está tão distante, né? De tudo que Jesus veio, tudo que Jesus trouxe, tudo que Jesus quis ensinar para a humanidade, mas que todo joelho vai se achegar, né? O interessante, Vitória, é que as pessoas, né, elas não conseguem enxergar as coisas de Deus na simplicidade. Então, muita gente até hoje não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus colocou ele no mundo de uma maneira simples, nascido de uma mulher simples, né? Jesus poderia ter vindo diretamente do céu, poderia ter sido criado sem mãe, sem pai, porque o pai é Deus, né? Então, ele poderia ter sido criado longe do útero de uma mulher. Mas por que ele veio através de uma mulher? Porque Deus queria isso, que ele viesse através de uma mulher, para que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus. Porque não adianta ele vir aparecer para todo mundo no céu e falar assim, eu sou Deus, que aí todo mundo acredita. Mas o gostoso desse jogo, né, que eu vou dizer assim, jogo, porque é um jogo. É um jogo do bem, né? Porque ou você acredita naquela simplicidade que Deus botou na terra, ou você fica eternamente na dúvida. Por quê? Se você não acredita na simplicidade de Deus, você né, começa a achar que Deus é aquela coisa soberba, é uma coisa ruim. Não, Deus é tudo de bom. Então Deus não quer vir de uma forma exuberante. Agora ele vem, né? Porque ele já veio à terra como era antes, filho de uma mulher chamada Maria, que era mulher de futura esposa de um carpinteiro, né? Que era José. E ele veio ali para você crer. Você não creu. Então agora que ele vai aparecer nos céus, aí é fácil você crer, mas aí não vai adiantar nada mais. Porque o gostoso dessa brincadeira é você acreditar no inacreditável. Que as coisas de Deus são assim, Vitória, né? Como aquela passagem também que tem no livro de Gênesis, né? Quando o povo caminhava pelo deserto e pediu comida a Deus. E aí Deus mandou várias codornizes, né? Aves do céu para alimentar o povo. Mas de onde saíram essas aves? Elas não vieram voando do céu, elas saíram da água. E da água a gente espera que saia o quê? Peixe, né? Não aves. Mas por que Deus tirou as aves do mar? Para que o homem veja as coisas de Deus como são. É o inexplicável, é o inesperado. Se ela viesse do ar, do céu, naturalmente, é onde as aves vivem. Então aqueles homens poderiam até praguejar, Vitória. Eles poderiam até pecar, porque eles iam achar que aquelas aves estavam caindo porque estavam doentes, né? As aves estão caindo do céu, estão doentes. Não, foi Deus que mandou. Então, para que o homem não praguejasse, Deus já previu antes, falou assim, vou tirar de onde eles não esperam, que é da água. Então, assim mesmo é um problema que a gente tem, às vezes fica esperando uma solução de onde a gente está enxergando, às vezes num amigo, às vezes numa pessoa importante, e Deus fala, não é daí que eu vou tirar a sua salvação, não é daí que eu vou lhe dar o que você quer, é de onde você menos está esperando. Aí às vezes chega um mendigo na tua porta e ele está com a solução que Deus está mandando. E aí Deus quer ver se você vai dar importância àquele mendigo. No momento que você vai dar importância ao mendigo, você vê que ali chegou a solução para o seu problema. Uma mensagem. É uma mensagem, uma palavra.
Ou até outras coisas, né? O anjo de Deus pode vir como um mendigo e você não receber bem. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até um pássaro traz uma mensagem pra gente. Um pássaro alimentou, como é o nome dele agora, me falhou a memória aqui, né? Elias. Elias estava fugitivo, né? Porque o rei queria matá-lo. E Deus colocou um abutre, né? Um corvo, para alimentar ele lá na caverna durante um bom tempo. Então as coisas de Deus são assim, é de onde você menos espera. Então, voltando a Jesus, ninguém esperava que o Filho de Deus viesse de uma mulher simples, de uma moça simples, virgem, né, que não tinha nem casado ainda, que é Maria. Porque se também viesse de uma mulher que já fosse casada, aí todo mundo ia achar que era um filho natural de José, né? Mas Deus preparou uma mulher que ainda não tinha se casado. Naquela época as mulheres não tinham relações como hoje, antes do casamento. Então era um fato inesperado, uma mulher virgem ter um filho, né? E foi isso que Deus fez, colocou através de Maria para que a gente acreditasse, para que a gente cresce. Mas crer da maneira de Deus, não da nossa forma. Da nossa forma a gente ia esperar que o menino Jesus viesse nos braços de um anjo, né, batendo asa no céu e botasse ele na terra e dissesse: esse é o Filho de Deus. Aí era fácil demais, né? Aí que prova a gente ia passar? Qual é a certeza que Deus ia ter do nosso coração, né? Então não, ele fez ali tudo para que o homem acreditasse que o Filho de Deus foi enviado por Deus através de Maria. É simples assim, né? As coisas de Deus são simples. Então as pessoas acham, não, porque Deus vem numa carruagem de fogo, vem... Não, gente. Deus de repente está aqui do seu lado, disfarçado aí de um mendigo, de um maltrapilho, e você até trata mal. Arrogância. Com arrogância, né? Verdade. Então, às vezes está numa pessoa humilde, numa pessoa simples, né? E você também com arrogância, com vaidade, você humilha aquela pessoa. Às vezes você está humilhando Deus. Deus pode estar ali, disfarçado daquela pessoa. Antigamente, quando a gente fala antigamente, né, nos primeiros livros da Bíblia, coisas que aconteceram há mais de 5.000 anos, ou há mais de 3.000 anos, né, você via as aparições de Deus. O Deus vinha na Terra em forma de anjo, mas ele vinha, né? Teve até, acho que foi o Jacó que lutou com o anjo, né? Que lutou com Deus e segurou mesmo e falou: daqui você não sai enquanto não me der minha bênção. Ele viu Deus ali, ele conseguiu ver Deus, né? Hoje as pessoas não têm esse coração puro. Se Deus vem aí, com certeza já apareceu para várias de nós aí há muito tempo e a gente não percebeu, a gente não teve coração para enxergar Deus. Não é olho todo mundo vê. Agora enxergar a Deus é difícil, porque tem que ter o coração puro, como de uma criança. E nem todo ser humano tem mais esse coração, né? O adulto hoje, ele é muito maldoso, ele é malicioso, né? Ele só olha para o ser humano com interesses pessoais. Então Deus pode estar ali na frente dele, dando a oportunidade a ele para, inclusive, ganhar a vida eterna. As mensagens estão aí, né? Até através de uma criança. Pois é. Quantas crianças não querem abraçar a gente? Olha para você assim, já tem aquela... Parecendo que já lhe viu outras vezes, parecendo que você é da família. Até através de uma criança, Deus pode... Tem até um filme de Hollywood que retrata a história de Moisés, né? E Deus aparecia para ele em forma de uma criança. Porque a criança é pura, é um símbolo também da pureza, né? Tanto que tem uma passagem bíblica que fala que aquele que tem o coração de uma criança, né, é aquele que será salvo, porque ele é puro, ele não tem maldade. Puro, coração não tem maldade. Simples. É verdade. Então é isso, gente. Eu não me incomodo que algumas pessoas possam falar de mim. Não, eu tenho o meu jeito, eu gosto de ser simples, né? Isso é do meu coração, não é uma hipocrisia, não é hipocrisia. Eu não gosto de pisar em ninguém, eu não gosto de me exibir, eu não gosto de me exaltar. Então, isso é o mínimo que Deus espera de cada um de nós, né, Vitória? É a humildade. Fazendo analogias aqui, tem um outro filme de Indiana Jones, né? Que
ele para se salvar de uma guilhotina, sem saber que ia se salvar de uma guilhotina, ele lê as coisas de Deus, né? Em uma cadernetinha de anotações dele. E aí tem um momento que ele fala assim, o penitente se ajoelha e ora. Aí quando ele ajoelha para orar, passa uma guilhotina. Quer dizer, se ele tivesse de pé, a guilhotina arrancava a cabeça dele. Isso é só um exemplozinho, uma analogia aqui do filme, né? Para você ver que as coisas de Deus são assim, né? Você tem que ter humildade, humildade. Mas não é uma humildade só para agradar as outras pessoas ou agradar a Deus, não. É uma coisa que tem que ser de dentro, é do seu interior, né? É do coração. Deus fala o tempo todo na Bíblia. Ele não vê o homem por fora, ele vê o coração do homem. O coração do homem não é essa bomba que a gente tem aqui bombeando sangue, né? Esse é o coração, claro. Mas quando Deus se refere ao coração do homem, ele está se referindo aos pensamentos. E os pensamentos que Deus quer são aqueles pensamentos, Vitória, que vêm do coração, né? Porque o pensamento lógico, o raciocínio lógico, esse vai teimar o tempo todo que não existe Deus, né? Ele vai, porque ele vê a lógica, então ele fala assim, mas se tivesse Deus, aquilo ali não acontecia, mas se tivesse Deus, aquilo ali não aconteceria. Então esse não é o pensamento que Deus quer da gente. Deus quer aquele pensamento com sentimento, né? Como você, por exemplo, quando você ama uma pessoa, você não consegue pensar mal daquela pessoa. Por quê? Porque você tem sentimento naquele pensamento. Aquele pensamento vem com amor, né? Então vem da alma, vem do fundo do seu coração. É esse que Deus olha. É esse pensamento. Então, quando você se refere às coisas de Deus, se vier daqui, não tem valor para Deus. Deus olha, é o que está no seu coração, no seu sentimento. Não sei se você me entende, né? Claro que todo raciocínio sai do cérebro, mas tem aquele raciocínio com emoção, com amor, com sentimento. É esse que Deus busca no ser humano. E você sabe, quando você pensa assim, você não deseja mal a ninguém, né? Você só quer o bem das pessoas. Quando você age só pensando mal das pessoas, você olha para uma pessoa e vê nele um defeito, você vê naquela pessoa uma coisa ruim, é porque o seu pensamento é sujo. Não é a outra pessoa que está com problema, é o seu pensamento. Você nem conheceu aquela pessoa, você já está julgando a pessoa. Essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então isso aí não tem nada a ver com a outra pessoa. Isso aí é a sua cabeça que está ruim. Então é esse pensamento que não presta para Deus. O pensamento que presta para Deus é aquele que você vê uma pessoa pela primeira vez e você quer abraçar, você se entrega àquela pessoa sem indiferença, sem maldade, né, Vitória? Sem julgamentos, né? Você não vai, por exemplo, você vê uma pessoa pela primeira vez, você já pensa, é ladrão, vai me roubar, vai me matar. Então, vai me enganar. Vai me enganar. É a sua mente que está suja. De repente, aquela pessoa é muito melhor do que você, né? No sentido material, que eu digo, né? Porque no sentido físico, aliás, no sentido fisiológico, né? Todos nós somos iguais, né? Perante a Deus e perante os homens. Pegando aí essa chave, isso aí, né? Essa direção, eu acho que é bíblico, porque eu não lembro onde é que tem. O Senhor fala que existe tesouros em vaso de barro, exatamente, né? Existe tesouros. Deus moldou o ser humano do barro, né? Nós somos um barro. Agora tem tesouros, que às vezes a gente vai olhar pela aparência e tem tesouros dentro daquelas pessoas ali que a gente está só olhando pela aparência. Pois é. E tem tesouros. É outra analogia também que você pode fazer. Imagina aí um local, você vai passando, né? Aí tem vários vasinhos de barro ali, feinho, né? Sujo, às vezes o vaso foi mal queimado, né? Tá ali escurinho, pretinho, aí você não dá em valor, não dá importância nenhuma. Mas pode ser uma arte. Ali dentro daquele vaso pode ter um diamante, uma pedra de brilhante, que você ficaria trilionário, né? E também você não dá importância. Transformar aquilo ali em uma arte, pode colocar uma pintura. Não, mas eu já tô indo pelo lado interior, né? Porque as pessoas julgam muito. Fulano de tal, aquele fulano de tal né? O Barbosinha, quem é Barbosinha, né? E de repente, dentro de Barbosinha pode ter um tesouro. Quem é Vitória? Né? Então é assim, o mundo julga muitas pessoas por aparência. E o nosso tesouro
Não é daqui. Eu estava até vendo uma notícia essa semana, Vitória, depois do Itapedro, a festa que teve aqui em Itabuna, né? Para quem é de fora não sabe, teve uma festa aí de 6 dias. Teve um ladrão que veio de Salvador, com a esposa dele, frequentou os melhores camarotes da festa, ao lado das autoridades, e roubou inúmeros celulares. Mais de 200 mil celulares ele roubou. A polícia até já encontrou ele, já achou alguns celulares. Eu só estou dizendo isso para você ver o que é aparência, né? As pessoas que julgam outros por aparência. Quer dizer, o cara tinha uma aparência boa, tem 60 mil seguidores na rede social dele, ostenta carros de luxo na rede social, lancha, e é um ladrão, um bandido. Entrou no camarote do prefeito da festa e roubou todo mundo ali, roubou o celular de muita gente. Então você vê o que é a aparência, né? A aparência engana. Então você não pode julgar as pessoas por aparência. Ah, esse cara aqui é bacana, tem 60 mil seguidores, bota ele no gabinete do prefeito, bota ele no camarote. E aí o cara roubou todo mundo. Olha só, a gente está falando as coisas de Deus, mas tem tudo a ver, né? Uhum. Pegando novamente aí, entendeu? Você está falando sobre essa questão e aparência, né? E veio aqui agora também falar sobre que a mentira, ela parece uma verdade, não é? Exatamente, depende para quem está sendo contada a mentira, né? Pois é. Então, e há verdades que não são vistas. Que as pessoas não estão nem aí com uma aparência. Pois é, a simplicidade. A simplicidade pode ser uma verdade que a pessoa não esteja dando uma maior atenção. E dá atenção a uma mentira, porque é uma aparência. Então essa analogia que eu fiz aqui, que foi uma verdade que aconteceu agora na festa do Itapedro, né? Acontece em todos os lugares. Um bandido chega de um helicóptero, de um jatinho em um determinado lugar, ele é recepcionado com tapete vermelho, flores, o povo beija até os pés dele. Por quê? Porque ele veio no avião, ele demonstrou poder, ele demonstrou ali ostentação, né? E as pessoas lambem os pés dessas pessoas. Principalmente essa falsa sociedade, né? Essa sociedade hipócrita. Mas às vezes o verdadeiro rei chega em um jumento e as pessoas humilham, maltratam. Ou então está na vida de alguém. Mas porque eu não queria nem chegar a esse ponto. Ele chega porque ele vai usar as pessoas para chegar no lugar. A ostentação, o lobby, né? Porque o lobby é aquilo, né? Vai um na frente dizendo assim, olha, vai chegar aqui, fulano de tal, que é dono de tal coisa, que tem um avião, que tem uma empresa tal, que nem tem. É só mentira, é o lobby, né? O lobista vai sempre na frente. Aí, ó, dê a pulseira aqui que eu vou dar ele, porque ele tem que entrar em todos os camarotes, ele tem que frequentar a casa do prefeito, porque ele tem um jatinho. Um jatinho custa 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Enfim, às vezes o jatinho não é dele, é alugado, ele tá ali só enganando os trouxas para levar o dinheiro, né? E abrem-se as portas das casas para essas pessoas. Se possível, põe para dormir até dentro do quarto do próprio dono da casa. E tá brigando ali um bandido. E às vezes chega um cara simples no jumentinho, que é dono de um reino, e essa pessoa é mal recebida. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Pra gente encerrar aqui, né, falando isso. E aí, Vitória, tem uma passagem no livro de João e Mateus, né, que fala justamente sobre isso. Jesus estava curioso, né, para saber, no alto dos seus 33 anos, né, quando ele começou a pregar na terra, ele pensou, né, eu já estou aqui há 33 anos, já tem 3 anos que eu estou pregando a palavra de meu pai, estou curando pessoas, estou salvando pessoas, eu quero saber o que é que essas pessoas acham de mim, o que é que elas pensam que eu sou, né? Aí ela pergunta para Pedro, olha lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia, né, de Filipe, interrogou seus discípulos. Não estava só Pedro, não. Estavam vários discípulos lá que chegaram, inclusive, fazendo fofoca, né? Eles chegaram falando assim, olha, senhor, o João, aquele que lhe batizou, já está em dúvida, né? Querendo saber quem é o senhor, né? Se o senhor realmente é o Filho de Deus. Olha, João, primo de Jesus, que abriu os caminhos para ele vir na terra, né? E foi alvo dessa fofoca. Aí Jesus olhou para eles assim, eu imagino, né? Jesus deve ter olhado assim, deve ter pensado, poxa,
Eles estão aqui falando de João, que é meu primo. E eles? O que é que esses caras pensam? Eles estão comigo 24 horas. Eles dormem comigo, oram comigo, curam as pessoas comigo. O que é que vocês acham que eu sou? O que é que dizem que eu sou, né? Aí eles disseram, olha, uns João Batista e outros, né? Elias e outros, Jeremias e outros o profeta. Quer dizer, uns acham que ele é João Batista. Como é que Jesus podia ser João Batista se João Batista já tinha nascido e foi quem batizou ele, né? Outros achavam que ele era Elias ressuscitado. Já outros achavam que ele era Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes a ele. Aí Jesus olhou para eles, Vitória, e falou assim: e vós, vocês que andam comigo aí, estão comigo dia e noite, já viram o que é que eu fiz, que eu faço? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, né, que Jesus já tinha mudado o nome dele para Pedro, responde. Aí ele disse, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus viu que aquela palavra não saiu só da boca de Pedro, simplesmente, né? Ela veio do alto. Aí Jesus falou para ele, olha, bem-aventurado é você, Simão. Simão Barjonas, que era o nome dele, né? Porque não foi a carne e o sangue que revelou, quer dizer, não foi você que revelou isso, mas foi Deus, o meu Pai, né? Que está nos céus, que revelou através da sua boca quem eu sou. Então saia por aí e diga isso, né? Foi o que Jesus quis dizer. E depois dessa palavra, Jesus inclusive falou, né? Que ele era a pedra. Olha lá. Lê aí, Vitória, por favor. O 18, né? 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois é. E aí, em cima dessa palavra, né, a Igreja Católica construiu a igreja, e Pedro é o patriarca da Igreja Católica. Mas se a gente for observar, Jesus ali é interpretação, né? Isso é interpretativo. Jesus não está dizendo que Pedro era pedra, embora sugere o nome ali que Pedro é pedra. Mas Jesus está dizendo que é ele, Jesus, é essa pedra que vai edificar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo assim, vai ser criada a igreja tal, a igreja A, a igreja B, e é sobre essa igreja. Não, Jesus não disse isso. Depois que ele perguntou quem era ele, que foi dito quem era ele, aí Jesus se refere àquela palavra de Pedro, que veio de Deus, né? Que ele era o Filho de Deus. Aí ele se refere a ele. Pedro significa o quê? Segundo diz a tradição, né, da Igreja Católica, Pedro significa pedra. Que está escrito em aramaico, né? Mas não é bem assim. Jesus se refere o nome dele, Jesus, que ele fala, olha, é sobre essa revelação, Pedro, que eu vou construir minha igreja. É isso que ele quis dizer. Aquela revelação que Pedro fez significa uma pedra fundamental, entendeu? Então é isso que Deus quis se referir. Por exemplo, ele perguntou a Vitória, Vitória, quem você acha que sou eu? Aí você fala, né? Você é o Filho de Deus. Então é isso que ele se refere. Então é sobre essa palavra aí, que eu sou filho de Deus, que eu tenho que construir minha igreja. Eu sei. Fortalecer a igreja na terra, né? Quer dizer, não é a igreja religião. E o homem é a igreja. O homem é que é a igreja. Nós somos a igreja. Exatamente. A igreja não é o templo. Não é o templo. Então cada homem tem que entender que Jesus é o Filho de Deus. É essa a igreja que ele se refere. Entendeu, Vitória? Aí a partir daí os homens começaram a criar igrejas, nomenclaturas, né? E hoje existem milhares e milhares de igrejas, existem seitas religiosas, mas não foi isso que Jesus criou, não. Claro, não estou aqui abominando a igreja, não, pelo amor de Deus, não me entendam mal. A igreja é um templo de oração e é ótimo quando você vai lá, seja católica, seja evangélica, congregar com pessoas, louvar a Deus. Deus com certeza vai estar presente ali, porque ele estará onde duas ou mais pessoas estiverem em nome dele. Que seja tocado por Deus no coração. Exatamente. Que seja uma pessoa nova, uma pessoa que esteja realmente com o amor de Deus no coração. Isso. Vai mudar Por o exemplo, mundo. Se eu me reunir neste local com você, estamos falando de Deus, e Deus disse, onde tiver duas
ou mais pessoas falando em meu nome ali. É uma igreja. É uma igreja. É uma Ali igreja. ele estará. São várias igrejas aqui, né? Eu, Com você, somos igrejas. certeza. Então é isso que Deus se refere. É. Jesus falou isso, né? Agora sim, claro, se a gente pode ir na igreja, por que não? Vamos orar na igreja, né? É como você pegar, por exemplo, aqui tem 2 pedacinhos de brasa, né? Se afastar um do outro e a gente parar de falar de Deus, a gente vira carvão. Fogo apaga. Então, se você junta 2 brasas, você junta 3 brasas, 4 brasas, 5 brasas, vai virando uma fogueira. Então, fica quente, né? A palavra de Deus fica forte. Então, a igreja é o templo de oração. Pode ser um templo judaico, muçulmano, católico, evangélico, né, protestante. Esse templo vai juntar as brasas e vai ter uma fogueira. Então é bom você estar na igreja, tá certo? É ótimo. Mas não foi essa igreja que Deus quis criar naquele momento. Bom, Vitória, chegamos ao final, né? Eu espero que as pessoas tenham entendido essa palavra de hoje, né? Então, qual a lição de moral, digamos assim, né? Que nós não estamos dando lição nenhuma aqui, mas vamos supor que a gente estivesse aqui pregando, né, como pastores, que nós não somos. A moral dessa história é o seguinte: vamos esquecer as aparências. Deus não se preocupa com a aparência. O que Deus quer de cada um de nós é o que está no coração, tá bom? Que Deus abençoe e proteja a todos. E aí, Vitória, tem mais alguma coisa? Amém. Que nós possamos ver que tem gente que tem a essência de Deus. E quando a gente encontra alguém que tem a essência de Deus, pelo menos eu sou assim, eu quero ficar perto da pessoa. Porque aquela pessoa tem algo de bom ali para me oferecer. Então eu fique perto de alguém que você perceba que tem a essência de Deus. Porque vai ser muito bom para a sua vida. É isso aí. Que Deus abençoe. E que Deus nos perdoe, né? Às vezes que nós, às vezes até passamos por ele, não demos importância, porque ele estava como mendigo e a gente não deu o menor valor, né? Não sequer cumprimentou ele. Isso pode ter acontecido comigo, com você, qualquer um de nós. E a partir de agora vamos olhar as pessoas com o fundo do coração. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada para quem está assistindo a gente, qualquer outro horário aí. E até a próxima oportunidade. Shalom!